Curas milagrosas sempre fascinaram a humanidade, desde tempos antigos até os dias de hoje. Histórias de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis, muitas vezes sem explicação médica, provocam questionamentos sobre os limites da ciência e a natureza do milagre. Mas o que realmente está por trás dessas curas? A ciência moderna conseguiu explicar alguns desses fenômenos, enquanto outros continuam a desafiar o entendimento racional. Neste vídeo, exploraremos a verdade por trás das curas milagrosas, fato ou ficção. Efeito placebo. A ciência da mente é uma das explicações mais estudadas para curas aparentemente milagrosas. Em muitos casos, pacientes que acreditavam estar recebendo tratamentos eficazes, mas na verdade recebiam substâncias inertes, apresentaram melhoras significativas. Esse fenômeno mostra como a mente pode ter um impacto profundo sobre o corpo. Pesquisas científicas demonstraram que o efeito placebo pode ativar áreas do cérebro responsáveis pelo alívio da dor e outros sintomas, reforçando a ligação entre crença e cura. O mistério dos remédios alternativos. Terapias alternativas, como a homeopatia e a acupuntura, frequentemente são associadas a curas milagrosas. Apesar de muitos estudos científicos não conseguirem provar sua eficácia de forma consistente, milhões de pessoas continuam a relatar resultados positivos. A ciência ainda busca entender se esses tratamentos funcionam por vias não detectadas ou se o efeito placebo desempenha um papel maior do que se pensava. As curas relatadas por meio dessas práticas alimentam o debate sobre o poder do corpo de se curar. Curas espirituais e fé. Em várias culturas, a fé desempenha um papel central na cura. Líderes religiosos e curandeiros tradicionais alegam possuir o poder de canalizar energia divina para curar doenças. O caso do reverendo Ben-Mi Hinn, famoso por suas curas durante cultos, levantou discussões sobre o impacto psicológico e espiritual nas curas. Pesquisadores se perguntam se o poder da fé realmente pode estimular mecanismos internos de cura ou se o fenômeno ocorre mais por autossugestão. O enigma do câncer. Curas milagrosas de câncer são frequentemente mencionadas, com pacientes que tiveram remissões repentinas e inexplicáveis após serem desenganados pela medicina convencional. A remissão espontânea, apesar de extremamente rara, já foi documentada em diversos tipos de câncer. Cientistas ainda não conseguem explicar completamente como o sistema imunológico, em alguns casos, consegue destruir tumores malignos sem intervenção médica. O fenômeno continua a desafiar as fronteiras da ciência médica. Neurociência e a cura. O cérebro humano possui capacidades extraordinárias e ainda pouco compreendidas. Estudos recentes mostram que a neurociência pode oferecer pistas sobre curas miraculosas. O poder da mente sobre o corpo foi demonstrado em pacientes que, através de meditação e outras práticas, conseguiram reduzir sintomas de doenças crônicas. A capacidade do cérebro de regular processos como a dor e a inflamação pode estar por trás de algumas dessas curas que antes pareciam inexplicáveis. Documentos científicos e remissões. A medicina moderna já documentou uma série de casos de remissões espontâneas, que ocorrem quando uma doença grave, como o câncer, desaparece sem tratamento médico. Os pesquisadores ainda tentam identificar padrões e possíveis causas para essas remissões, mas muitos casos permanecem sem explicação científica. Esses relatos de cura contribuem para o mistério em torno do poder do corpo de se regenerar de maneira inesperada e ainda desconhecida. Cirurgias psíquicas são práticas realizadas por curandeiros que alegam operar no corpo de uma pessoa sem o uso de instrumentos cirúrgicos convencionais. Essas práticas, comuns em algumas partes do mundo, são vistas por muitos como verdadeiras curas milagrosas. Entretanto, investigações científicas e reportagens revelaram que muitas dessas cirurgias não passam de truques elaborados. Mesmo assim, o número de pessoas que acreditam nessas práticas continua a crescer, gerando um debate sobre fé, esperança e fraude. Genética e predisposição pode oferecer explicações para curas que parecem milagrosas. Alguns indivíduos possuem predisposições genéticas que lhes permitem recuperar-se de certas doenças com mais facilidade do que outros.
Estudos em famílias que apresentam resistência a doenças hereditárias, como câncer ou diabetes, revelam que a genética pode ser um fator importante nas chamadas curas milagrosas. Essa área de estudo continua a evoluir, oferecendo novos insights sobre o poder inato de cura do corpo. Energia e medicina holística. Práticas de cura baseadas em energias, como o Reiki e o toque terapêutico, têm ganhado popularidade por sua promessa de curas milagrosas. A ciência, no entanto, ainda não encontrou evidências claras de que essas energias existam ou funcionem. No entanto, relatos de pessoas que experimentaram essas terapias e afirmam ter sido curadas continuam a desafiar a ciência tradicional. Esse debate entre ciência e medicina holística levanta questões sobre as possíveis interações entre mente, corpo e energia. O caso de Lourdes. Milhares de pessoas já relataram curas milagrosas após visitarem o Santuário de Lourdes, na França. Desde 1858, o local atrai peregrinos em busca de alívio para seus males físicos e espirituais. A Igreja Católica reconheceu oficialmente algumas dessas curas, após rigorosos exames médicos. No entanto, a ciência continua a debater se esses eventos podem ser atribuídos a algo mais que fé. O fenômeno de Lourdes levanta a questão: o poder da crença pode realmente afetar a saúde física? O caso de João de Deus, um famoso curandeiro brasileiro, foi reverenciado por muitos como alguém com o poder de realizar curas milagrosas. Durante anos, ele atraiu multidões de todo o mundo para sua casa espiritual em Abadiância. Muitos relataram curas milagrosas, desde doenças simples até cânceres. No entanto, investigações posteriores revelaram fraudes e crimes associados ao seu nome, levando à prisão de João de Deus. O caso levanta questões sobre a vulnerabilidade das pessoas e até que ponto a fé pode ser explorada. Curas milagrosas ou coincidências? Podem ser explicadas como coincidências. Casos de recuperação que ocorrem logo após práticas religiosas ou alternativas podem estar ligados a outros fatores não relacionados, como o próprio curso natural da doença. A coincidência entre a prática espiritual e a recuperação pode ser suficiente para gerar crenças profundas de cura milagrosa. A ciência argumenta que, em muitos casos, essas coincidências foram mal interpretadas como intervenções divinas ou curas espirituais. As curas milagrosas continuam a desafiar a compreensão humana, onde a ciência e a fé frequentemente colidem. Embora alguns fenômenos possam ser explicados pelo efeito placebo, remissões espontâneas e predisposições genéticas, outros permanecem envoltos em mistério. À medida que a ciência avança, novas descobertas podem trazer mais luz sobre esses fenômenos. Até lá, a linha entre fato e ficção nas curas milagrosas continuará a fascinar e dividir opiniões. O que realmente é uma cura milagrosa? A ciência e a fé podem coexistir na busca pela verdade?